normal meu filho não falar? Bom, a gente já sabe que, dependendo da idade da criança, obviamente não é normal, mas essa resposta não é assim tão simples. Mas primeiro de tudo, para eu poder te responder essa pergunta, nós temos que entender uma coisa que para alguns pode parecer um pouco óbvia, mas eu te asseguro que para muitas famílias não é. E o raciocínio é: o que é uma criança falar? Será que é seu filho que não fala? Ou você que está esperando, que está com a expectativa de uma fala muito mais evoluída do que aquela que se espera no início do processo da fala infantil? E é exatamente este entendimento que você vai receber nesse vídeo hoje. O que é uma criança falar e, se de fato chegarmos à conclusão que o seu filho não fala, quando você deve se preocupar com isso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos de prática no desenvolvimento da fala infantil daquelas crianças que não falam ou falam pouco. E faço isso atendendo crianças sim, mas principalmente treinando famílias para a oferta em casa do estímulo que o filho precisa para evoluir. Bom, nosso primeiro raciocínio aqui: o que é uma criança falar? E eu começo com esse raciocínio porque nesses meus muitos anos de prática clínica e prática em treinamento familiar, é muito comum eu receber famílias com a queixa de uma criança que não fala, e quando começamos a conversar, começamos a investigar, essa criança fala sim, mas a família não estava percebendo, não estava identificando essa fala inicial. O fato é que toda criança fala errado e ela começa a falar de uma forma muito simples, muitas vezes com entonações, com produções pequenas, um mã que significa mamãe, um a que significa água, e essa família, por estar esperando mamãe, esperando água, não percebe, não significa, porque isso aqui é fundamental. A criança produz um mã, a família mamãe, tô aqui. A criança produz o a família água, aqui a água. Ou você tá lá no banho, água, isso, água. É nessa relação de reforçar aquilo que a criança disse que essa fala inicial vai se construindo e vai evoluindo. E aí você pode pensar, ok, então qualquer criança que balbucia fala? Não, claro que não. Para que este som, este balbucio seja considerado uma palavra, seja fala, é preciso que haja correspondência e frequência de uso. Correspondência: sempre que ele fala mã, é para mamãe. Então fala o mã quando te vê, ou quando vê a mãe, né? Caso é um pai que está assistindo. Fala o mã quando chama pela mãe. Fala o mã quando você está falando da mamãe na historinha, na foto, e a criança reproduz. E essa criança fala mais de uma vez. Não é uma coisa que ela fez uma vez e nunca mais. Então tem correspondência e tem uso, é palavra. E isso aqui não precisa necessariamente ter essa relação direta. Vou dar exemplo: quando meu filho começou a falar, ele fazia um una, era quase que um pupuna para coisas quentes. Tudo que era quente ele fazia o una, pupuna, às vezes saía o una, às vezes pupuna, sempre que ele... Demoramos para perceber que aquilo ele estava referindo que era quente, que ele não gostava daquela água quente, daquele toque quente, mas havia correspondência e havia uso frequente. Portanto, foi a forma como ele começou a falar quente. E nós reforçávamos: quente, tá quente, meu Deus, então pera que a mãe vai esfriar. Quente, tá quente, mas vai devagar, não tem problema. Enfim, isso aqui é fundamental. Aí agora te convido a refletir. Entendendo que a fala começa de forma simples, com palavras que nem sempre têm essa relação direta, teu filho não fala? Ou será que era você que estava com uma expectativa muito grande? E aqui reforço para você: a fala inicial é uma delícia. Não tem problema nenhum a criança falar errado. Eu digo que isso é o presente que Deus nos deu. Aproveita e escuta. Só reforça. Fala da forma correta, atende, e com a prática, porque é com a prática e com a experiência que essa fala evolui. Ouvindo você falar, tendo a sua fala reforçada, essa criança vai, conforme
toda essa parte muscular vai amadurecendo, a parte linguística comunicativa vão amadurecendo, ela vai ficando melhor nisso, de tanto fazer, ela vai evoluindo. Mas, se ouvindo este primeiro raciocínio, não, Angélica, meu filho realmente não fala. Quando que eu vou me preocupar? Não se descabelar, a gente não vai, tá? Mas quando você vai se preocupar com isso. Mais de 1 ano e meio e não fala nenhuma palavra dessa forma como eu falei, só isso já basta para você buscar ajuda. Já busque por uma avaliação, por uma boa orientação parental, porque o teu preparo, você saber como conduzir o dia a dia do seu filho, como reforçar esse desenvolvimento de fala, como atender aos pedidos não verbais, como criar oportunidades de fala, que tipo de brincadeira, de música, de estratégias incluir no dia a dia dele, vai fazer toda a diferença nessa evolução. 1 ano e meio para mais. O simples fato de não falar, mesmo que você diga, mas ele é esperto, ele sabe tudo, ele entende tudo, não fala, isso basta. O atraso na fala não precisa estar ligado a outras coisas. Ele sozinho já merece atenção. A partir de 1 ano e meio não fala, busque ajuda, busque tanto atendimento para o seu filho, avaliação para o seu filho, quanto o seu preparo, uma boa orientação familiar para o desenvolvimento da fala infantil. Crianças abaixo de 1 ano e meio, aí por volta de 1 ano e 2 meses, eu diria que é o limite para essa fala estar começando a aparecer. Mas aqui a gente vai se preocupar um pouco mais se, além de não falar, essa criança também tiver dificuldade em comunicação e ou em habilidade pré-requisito. Como assim? Em comunicação, teu filho, além de não falar, ele não consegue expressar o que quer, ele não consegue pedir as coisas de forma organizada para você, a comunicação dele é pautada no choro. Ele não é uma criança que consegue apontar, consegue te mostrar o que quer, ele não tem, ele acaba que ele chora e você tem que entender o que é, já busque ajuda. A gente já tem um atraso importante aqui em comunicação para além do atraso na fala. Essa criança, além de não conseguir pedir, mesmo que de forma motora, ela também não responde bem aos comandos e aos chamados. Você chama pelo nome, ele não olha. Isso aqui, se teu filho com 1 ano fizer, já não fizer, né? Não olhar para você quando chamado. Você fala, dá um sorriso, dá um beijo, dá um abraço, é só chamar, filho, chamar o nome dele, né? Ele não olhar para você, não ter essa correspondência. Cadê o papai? Ele não ser capaz de procurar, de olhar o papai, né? De só direcionar o olhar. Vem na mamãe, ele não fizer esse movimento de ir até você. Lógico, não entenda aqui no sentido de obediência. É lógico que nenhuma criança vai fazer isso sempre. Eu até brinco assim, nem marido faz sempre, quem dirá filho, não é mesmo? Nenhuma criança vai fazer sempre. Mas tenha esse bom senso, meu filho não faz nunca, ou ele faz muito esporadicamente, eu vejo que ele tem dificuldade nisso. Busque ajuda o quanto antes, tanto a avaliação do teu filho, mas também o teu preparo, porque é você quem vai lidar com isso todos os dias. É você quem está com essa criança mais horas durante o dia e que tem a oportunidade de estruturar melhor como você vai conduzir esses estímulos para a evolução da fala. Além desse aspecto de comunicação, tanto pedir como responder, as habilidades pré-requisito. Então aqui uma criança de 1 aninho, mesmo que ela não fale e mesmo que ela se comunique, mas a gente espera que ela já consiga imitar movimentos, que é uma criança que já dá tchau, uma criança que bate palma, uma criança que manda beijo, uma criança que está começando a fazer caretas, né, imitar expressões. Se teu filho não faz, então tem 1 ano e 2 meses, até no máximo 1 ano e meio, além de não falar, não faz também, não tem essa imitação, é uma criança que não consegue se concentrar em nada, uma criança muito agitada, que tem muita dificuldade. De novo, nenhuma criança nessa idade vai ficar meia hora sentada em uma atividade,
mas minimamente conseguir participar do banho, conseguir fazer a refeição à mesa com você ou no cadeirão junto contigo, conseguir ficar junto contigo montando uns blocos, conseguir ficar junto contigo correndo, fazendo coreografia de uma música. Essa criança não consegue fazer algo junto, se envolver em algo e também não imita movimentos, expressões, nós já temos um atraso importante nesse desenvolvimento e, portanto, você já precisa buscar ajuda. E por que buscar ajuda é tão importante? O desenvolvimento da fala, o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento humano como um todo, mas vamos falar aqui da fala, ele é gradativo. As habilidades posteriores dependem das anteriores. O teu filho depende de conseguir ter bons níveis de atenção, de conseguir imitar para conseguir falar. Ele depende de falar as primeiras palavras para aumentar o vocabulário. Ele depende dessa ampliação de vocabulário para conseguir falar frase. Depende das frases para sustentar narrativas, diálogo. Uma habilidade depende da outra. Depende dessas habilidades linguísticas aqui iniciais para ler, para escrever, para interpretar textos, para falar com segurança, para defender o seu ponto de vista, para conseguir contar para você o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho. A comunicação, uma habilidade depende da outra. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma criança de 2 anos que não fala e que infelizmente hoje em dia isso é visto como, isso não é problema. Se a gente espera que essa criança deva começar a falar por volta de 1 ano de idade, isso significa 50% da vida de atraso. Se ela já tem 2, ela tem, não é só o fato de que ela tem, só tem 2 anos e não fala, ela tem 50% de atraso. Com 2 anos, essa criança já deveria estar começando a falar frases e ela dependeria disso para chegar aos 3 dentro do esperado. Se com 2 ela não tem nem o que é esperado para 1, olha a quantidade de habilidades que ela vai precisar desenvolver em um tempo menor para conseguir acompanhar os pares. E é lógico, isso não é uma competição, a criança não tem obrigação de acompanhar de forma alguma. Cada criança com sua história, com seu quadro, com seus padrões de desenvolvimento. Mas é lógico que aquilo que a gente consegue fazer com que a criança evolua e dê conta, a gente vai tornando a vida dela mais fácil, vai tornando a vida dela mais leve, ela vai se tornando mais livre, mais independente. Não tem por que não queremos promover isso aos nossos filhos. Se por algum motivo isso não é viável para ele agora, tudo bem, nós vamos adaptar, mas nós sempre vamos buscar o melhor desenvolvimento, a melhor fala possível para aquela criança naquele momento. Imagino que seja por isso que você está aqui. Então, enfim, com tudo que nós falamos, chegou à conclusão que seu filho não fala, 1 ano e meio, 2, busca ajuda. Não fala, tem antes de 1 ano e meio, mas faz tudo aquilo que eu falei? Continua estimulando, dá uma boa fuçada aqui no canal que tem alguns vídeos com sugestões de brincadeiras, de estratégias que estimulam a fala, coloque em prática e observa. Se evoluir, show de bola, me conta. Se não evoluir, busca ajuda. Menos de 1 ano e meio, além de não falar, não faz aquelas coisas que eu falei, busca ajuda o quanto antes. Quanto antes você fizer isso, antes o seu filho vai evoluir. E não posso deixar de te convidar a conhecer uma aula onde aprofundo mais o desenvolvimento da fala infantil. Ela foi feita pensando justamente em você, que acredita que seu filho não está como deveria, a fala dele não está como deveria, ou para você que não tem certeza se está correndo tudo bem ou não. Nela eu falo sobre o desenvolvimento da fala e falo principalmente sobre como a família pode agir de forma mais intencional para favorecer esse desenvolvimento. O conteúdo dela é claro e prático, garanto que você vai olhar para o desenvolvimento da fala com outros olhos. E ela está aqui embaixo na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Acesse e assista agora, porque quanto antes você começa, antes você vai ouvir a fala do seu filho evoluir.